É isso aí, pessoal. Muito boa tarde a todos. Vamos lá, né, para nossa atividade. Como eu havia dito a vocês, eu quero fazer a correção do módulo 67, página 15 do livro 13, Fontes de corrente, tá certo? Vamos lá, então, para o exercício número 1. Exercício de número 1. Assinale a alternativa correta. A grandeza e intensidade de corrente elétrica tem como unidade de medida o ampere. E essa unidade é definida pela razão, ou seja, pela divisão, né? Então, ampere é obtido pela divisão. Divisão entre duas outras unidades, que são, respectivamente. Pela fórmula, nós teremos que intensidade de corrente elétrica é igual à quantidade de carga, como o próprio enunciado diz, dividido pelo intervalo de tempo. Isso implica que a intensidade de corrente elétrica é medida em ampere, então A igual. A quantidade de carga é medida em Coulomb e o intervalo de tempo é medido em segundos. Isso quer dizer que o ampere é igual a Coulomb dividido por segundo, o que nos leva até a alternativa A. Isso quer dizer que o ampere é a divisão entre o Coulomb e o segundo. Ok, pessoal? Vamos lá, então. É, Exercício de número 2. Bem, pessoal, aqui no exercício de número 2 nós temos o seguinte. O gráfico da figura representa a intensidade da corrente elétrica I em função em um fio condutor, em função, agora sim, do tempo transcorrido T. Calcule a carga elétrica que passa por uma seção do condutor nos 3 primeiros segundos. Como vocês podem ver pela figura, né, nós estaremos calculando a quantidade de carga que vai passar em 3 segundos por essa seção reta desse condutor. Tá certo? Pelo gráfico, nós podemos perceber que o intervalo de tempo de 3 segundos vai formar, com a intensidade de corrente elétrica, que é constante igual a 4 amperes, um retângulo. E aí fica fácil, pessoal. A área do retângulo, ela é numericamente igual à quantidade de carga, tá certo? Isso quer dizer que se eu quero calcular a carga elétrica nesse caso, basta eu fazer o cálculo da área da figura. Como a figura é um retângulo, então eu vou obter a minha resposta pela área do retângulo. Área do retângulo, como todos sabem, base vezes altura. Olhando aqui na figura, a base é 3. Então, a área é igual a 3 vezes. E a altura é 4. 4 amperes. Como eu disse para vocês em sala de aula, o ampere é uma unidade grande. Isso quer dizer que, em muitas ocasiões, o exercício vai dar em miliamperes, por exemplo. Se tivesse vindo um M antes do A, eu teria que, ao invés de colocar apenas 4, colocar 4 vezes 10 elevado a menos 3. Tá certo? Então vamos lá. Área igual a 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Se a área é 12, isso quer dizer que a quantidade de carga elétrica é igual a 12 Coulomb. Alguém poderia até me perguntar, professor, daria para fazer pela fórmula? Sim, daria. Vale ressaltar que a intensidade de corrente elétrica aqui é constante, então por isso eu poderia fazer sem problema nenhum pela fórmula. I igual Q, que é a carga, dividido por ΔT, que é o tempo. A intensidade de corrente elétrica é 4 amperes, é igual a quantidade de carga, é a nossa incógnita, e o tempo, como nós já destacamos, 3 segundos. Bem, o 4 é um número inteiro, isso quer dizer que o denominador dele é 1. Multiplicando o cruzado, nós temos Q vezes 1, Q,
3 vezes 4, 12. Quantidade de carga igual a 12 coulomb. Professor, e se a força fosse variável? Bem, por exemplo, se a força fosse, perdão, se a intensidade de corrente elétrica fosse de 2 a 6 amperes, nós pegaríamos o valor médio para usar na fórmula. Mas, nesse caso, o ideal seria usar o método da área da figura, tá certo? Então, é isso. Vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o último exercício. É, então, vamos lá, pessoal. Exercício número 3. Diz assim: a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é. Aí nós temos as alternativas aqui. Vale lembrar, pessoal, que aqui nos dados nominais da nossa bateria, ou da bateria desse nosso notebook, ela tem a informação de 4.400 miliampere-hora. Isso quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer a carga máxima que ela consegue carregar, né? Então, a quantidade de carga da bateria é de 4.400 miliamperes hora. Aí o exercício diz que a intensidade de corrente elétrica é de 2 amperes. O exercício quer saber o tempo máximo em minutos, ΔT. No entanto, pessoal, é, como eu disse para vocês, é comum, né? Inclusive até no exercício anterior eu disse isso, os valores, os dados nominais virem em miliamperes, tá certo? Então, nesse caso aqui, o mili, ele vale 10 elevado a menos 3, ou seja, dividido por 1.000. Então, quantidade de carga é igual 4.400 vezes 10 elevado a menos 3. E aí, como o exercício que é a nossa resposta é em minutos, nós vamos transformar horas em minutos. Cada hora tem 60 minutos, então vezes 60. Quando eu multiplico um número inteiro por 10 elevado a menos 3, eu, de forma mais prática, levo a vírgula uma, duas, três casas à esquerda. Então, fica 4,4 vezes 60. 4,4 vezes 60. A gente pode baixar o zero. 6 vezes 4, 24. Fica 4 e sobe 2. 6 vezes 4, 24. Mais 2 que subiu, 26. Então, 26, baixou a vírgula, 264. Isso quer dizer que a quantidade de carga que essa bateria carrega é de 264 amperes minuto. Bem, já temos a carga, então podemos calcular o tempo. Intensidade de corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Bem, como eu quero encontrar o intervalo de tempo, basta eu trocar de lugar aqui, ó. Só fazer uma permuta entre I e ΔT. Nesse caso, ΔT igual a quantidade de carga dividido pela intensidade de corrente elétrica. Isso quer dizer que o nosso intervalo de tempo vai ser igual. Quantidade de carga 264
E a intensidade de corrente elétrica, 2 amperes. 264 dividido por 2 vai dar 132 minutos. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, 132 minutos. Isso quer dizer que esse notebook ele consegue ficar ligado, né, por 132 minutos. Certinho, pessoal? Muito obrigado a todos pela atenção.